Primeiramente, boa tarde, caros telespectadores, boa tarde aí, meus colegas. Boa tarde. Opa! Neste Feliz episódio, iremos novamente em ver debater. vocês. Uma felicidade enorme, cara. Já tava com saudade. Também, meu. Quarentena tá pegando fogo. Neste episódio, iremos debater sobre RPGs. É aí o tema que nossos caros amigos adoram. Me sinto no dever cívico de passar a palavra pro meu grande mestre. Dom Pedro, por favor, se apresente. Opa, tudo bem, gurizada? Tudo certo? Então, eu sou o Pedro, eu sou mestre de RPG, jogador nas horas vagas e um amante da cultura nerd de todo o mundo. Então, meu amigo Pedro, o que seria RPG? RPG nada mais é, né, meu amigo Nora, do que roleplay game, ou seja, o jogo é um jogo de rolar dados e interpretar. E ele nada mais é do que uma coisa que foi criada para te interpretar um personagem que tu cria, normalmente, às vezes o mestre pode criar, e ele é um jogo de, assim, interpretação, e os dados, eles servem para administrar as tuas ações naquele mundo. Para quem lê muito livro, né, sem figuras, é claro, não será nenhum problema jogar, né, porque tu tem que ter uma grande criatividade, criatividade de criança, por assim dizer, né, para imaginar um mundo ao seu redor. Concordas? Cara, eu concordo em parte. Assim, para quem é criativo, vai ser uma coisa mais fácil. Mas como é um jogo que tem que estar centrado naquilo e tá prestando atenção. Porque assim, o RPG consiste em dois papéis. Tem o papel do jogador, que vai ser a pessoa que tá com o personagemzinho bonitinho. E tem o mestre, que vai ser a pessoa que vai ser o mundo, os NPCs são os No Player Characters, ou seja, tipo, os personagens que não são jogáveis. As pessoas e o mundo ao redor é tudo feito por uma só pessoa, que é o mestre. Então eu acho que é uma via de mão dupla, assim. E eu não sei se é bem uma criatividade de criança, até porque RPG não é só imaginar e fazer os negócios, né? Sim. Mas enfim, é um jogo que qualquer um pode jogar e é muito Sim, divertido. eu acho. Recentemente, até teve alguns casos que fizeram o RPG ser meio mal visto na última década, assim, final dos anos 90, início 2000. Mas, cara, eu acho que pra mim RPG é uma coisa fantástica, porque ela estimula a interação social, estimula tu a se expressar melhor, estimula a leitura. E, cara, eu acho que é uma coisa fantástica por isso. Porque tu torna coisas que normalmente são difíceis ou chatas em algo extremamente divertido que vai tomar teu tempo de uma forma valiosa e ainda pode te apresentar a muitas pessoas, sabe? Eu criei muitos amigos nos últimos anos só por causa disso, sabe? Eu me sinto muito orgulhoso de dizer que a RPG foi uma das melhores partes da minha vida até agora. É bem legal. E Ismael, tu é um dos meus maiores jogadores. Eu mestro quase todo dia. O Ismael, ele é um dos meus jogadores de ouro, né, da mesa. E é bem divertido, cara. A gente joga assim horas. E esse negócio que tu falou de ser mal visto é verdade. No início, principalmente acho que no Brasil, o RPG era visto como uma coisa do diabo por pessoas mais conservadoras, né? Por, por conta de ficar por conta de ficar vendo coisas, dizendo, ó, que coisa legal aquele dragão, parecendo que a pessoa tá passando mal. Não só por isso, mas eu acho que muito pelo sistema de Sim, Vampiro à cara. Máscara, que Ainda mais era porque teve um sobre maluco que se uma coisa suicidou mais por causa do gótica, jogo. Isso foi o mas principal efeito. é uns negócios muito nonsense, assim, que Nossa. Eu as pessoas gostaria, de fora olham um RPG, vê um monte de gente numa mesa conversando sobre lordes demônios, sobre divindades de outros planos, sobre viagem no tempo e no espaço, e aí ele pensa assim, nossa, esses caras devem ter fumado um
pensando nessas coisas. Concordo. Eu gostaria de vocês que são muito experientes em RPG. Eu sou uma pessoa muito leiga em RPG. Eu não sei basicamente nada. E gostaria de perguntar aos nossos colegas de gravação aí também, o nosso convidado, se existe, digamos que, melhores mundos para se criar um RPG. Cara, se tu é novato e quer entrar nesse mundo, o que eu te mais recomendo é, antes de tu procurar uma sessão em grupo para um D&D ou para um Pathfinder da vida, tu começa lendo uma série de livros muito boa, Fighting Fantasy, que é uma aventura solo. É uma opção quando tu não tem um mestre, é tu procurar os livros de aventura solo. Porque não se engana, tá? Não se engana. RPG não é a mesma coisa que MMO. MMO é tipo assim, tu tem o teu personagem e as tuas habilidades e tu vai ficar forte pra caralho logo em 4 horas de jogo, tu já vai ser uma pessoa muito forte, já vai estar muito tempo na história, né? O RPG é uma coisa mais consistente, que depende da pessoa com quem tu tá jogando. E os livros solos são pra quando tu não tem essa pessoa do teu lado e tu quer se divertir mesmo assim. Os livros solos são extremamente legais. Mas se tu quer começar a jogar RPG de mesa com alguém, tem alguns sistemas fáceis e bem divertidos. Tem o 3DT, que é brasileiro, né, Exatamente, Ismael? foi um dos primeiros sistemas que eu joguei, mas eu comecei realmente por D&D, mas me aprofundei em 3DT. A gente jogava na escola, cara. A gente jogou 3DT Sim, na eu escola. lembro. Sim, Tem o D&D, concordo. que é o mais famoso e é o melhor de todos pra mim, assim, em particular. Pra mim, o D&D é o melhor de todos. Ele tem eu acho, o equilíbrio entre interpretação e luta que um RPG precisa. Eu Interessante. concordo. Mas continuando no assunto, eu queria saber bastante, que eu já ouvi falar por muita gente, mas não por pessoas que eu só ouvi falar isso por pessoas que criticam. Eu queria saber o porquê que a quarta edição de D&D é a pior, Assim, meu, na opinião de muitos. eu já cheguei a experimentar Ai, a quarta e edição. posso dizer que o motivo da quarta edição ter sido tão rejeitada foi porque ela não supriu o vazio que a terceira edição na época. Porque a terceira edição é a melhor edição, vamos concordar, tanto que ela é a única que teve a expansão 3.5. E eu acho que é por isso, sabe? Uhum, Porque logo eu depois que a concordo. terceira edição acabou, a Paizo veio e lançou Pathfinder, que era basicamente uma edição 3.75, basicamente. Ela só pegou o que deu certo na terceira edição e ampliou. E isso meio que deu aquela amassada na quarta edição. Tem umas coisas na quarta edição que são meio inocentes e tem muita gente que não curte a quarta edição. Eu gosto de jogar a quinta porque a quinta edição permite fazer bastante coisa, né? Os livros são bem autoexplicativos, são bem fáceis. Eu acho que a quinta edição é a mais fácil para quem está iniciando jogar RPG de medieval, né? Cenário medieval. Então, por exemplo, tem vários cenários em cada edição e a cada edição eles ampliam o cenário. Foi o que eles tentaram fazer com Vampiro à Máscara, mas acabou não dando certo. Vampiro à Máscara começa com a primeira edição, contando uma história. Aí na segunda edição, o que aconteceu na primeira serve de pano de fundo. Aí o que acontece na terceira edição acontece de pano de fundo. Na última eu sei que eles ignoraram tudo. E isso foi o que deixou os fãs de Vampiro muito A putos. quarta foi reboot? Sei Acho lá, que foi. eu nunca Acho que foi joguei, a quarta meu. Eu acho ou a, que ou a quinta. o máximo que eu já tentei fazer foi tentar criar uma ficha da terceira. Mas eu nem era muito chegado na história, assim. Então, quando eu e o Ismael a gente foi jogar Vampiro, que agora nossos amigos estão querendo mestrar uma mesa, a gente tá com planos pra jogar a terceira edição. Então, tipo, Hum, tem versões de cada RPG que são meio inexploradas pelos jogadores por serem muito criticadas. E cara, é uma coisa meio chata, assim, de se falar, porque vai ter gente que vai gostar da quarta edição de D&D e os caras vão ficar zoando ela, a pessoa, no caso, né? Vão ficar zoando a pessoa por ela gostar da quarta edição.
eu acho que tem que jogar o que te agrada, tá ligado? Vocês Eu me permitem concordo, né, uma cara? mano. pergunta? Liberdade opinativa, assim, é algo muito importante que com o tempo na nossa cidade a gente tá perdendo pra seguir padrões, sabe? Mas eu acho que isso é assunto para outro podcast. Exato. É. Concordo. Vocês, O nosso querido amigo João queria falar alguma coisa? vocês me Desculpe. permitem fazer uma pergunta de modo geral? Claro. Claro. Claro, diga. Eu, eu já sei um pouco de RPG de vista, pela convivência com vocês durante anos, né? Sim. Mas vendo que nós temos diferentes públicos, né? Não sei se todos conhecem RPG, mas eu gostaria que vocês explicassem aí pra galera como funciona um RPG. Sim, um RPG funciona quando tu arruma um grupo de amigos, né? Nós aqui, eu, Ismael e Pedro, éramos um grupo, né? E João também, mas o João não o tá aqui. João não está aqui no momento. Mas, assim, tem que ter um grupo de pessoas, né? Uma ou duas pessoas já está bom, né? Por conta que há livros de RPG solo. E assim, não necessariamente a pessoa precisa ter muita criatividade, precisa ter os dados de RPG, precisa de um alto cálculo mental por questão Não, na de. real, Diga, desculpa te interromper, Nara. claro. Mas a realidade é que RPG é um jogo tão, mas tão legal que tu não precisa gastar literalmente nenhum centavo pra te jogar. Exato. Tu pode baixar aplicativo onde tem dados. Claro, tu vai gastar dinheiro com um celular, mas hoje em dia quase todo mundo tem acesso ao celular, né? É difícil o pessoal que não tem acesso ao celular, né? Tu vai ter um aplicativo para te rolar os dados. Tu vai ter o livro em PDF que disponibilizam de graça. Tu vai ter grid de batalha pra ti. Grid de batalha, gente, é tipo assim, é uns quadradinhos que tu coloca o personagem pra te saber o que tá acontecendo naquele É cenário, tipo, sabe? pessoal. Então, Isso aí eu aconselho pra pessoal que não tem imaginação, sabe? Não tem uma imaginação fértil, porque a pessoa não sabe o que ela tá falando. Ah, na tua esquerda vai ter um baú, mas o cara falou que mais acima vai ter um pedestal e tal. Aí um grid de batalha é tipo um cenário, um mini cenário do que tem em volta, do que a pessoa pode fazer, tal. Tipo, é uma é, coisa É ilustrativa pra um demonstrar. mapa exatamente. dividido por Não custa nada, né? quadrantes. Vários quadradinhos que cada um Exatamente. representam, se eu não me engano, um metro É e tipo um meio. tabuleiro de xadrez. É basicamente um tabuleiro de xadrez. E, Objetos, cara, é árvores. muito legal. Tu não precisa pagar nada pra te jogar RPG. Não precisa pagar nada. Claro que ter os dados é muito Verdade. legal. É óbvio. O problema é quando aquele dado tira um sempre. É, não. Esse é outro problema. Um assunto de grande debate. E vocês saberiam explicar pra galera de onde surgiu o jogo e como ele veio ao Brasil? Cara, O Dungeons and Dragons, se eu não me engano, ele surgiu numa roda de amigos que queriam jogar o mundo do Senhor dos Anéis. Eles Exatamente. queriam se divertir usando os personagens do Senhor dos Anéis e as histórias fantásticas que eles criavam. E aí criaram-se um jogo. Esse jogo, eu não me lembro exatamente o nome da primeira versão, porque eu não sou cara, viciado eu total curto um na pouco da história do RPG. história e eu sei que originalmente em 74, antes de D&D, saiu o jogo de guerra Chainmail, que daí posteriormente eles adaptaram Eu pra acho que ser era esse mesmo. o Dungeons and Dragons da edição 0, também é conhecido como Caixa Branca. Interessante. O meu pai jogou a primeira versão de D&D. Pelo que eu soube, quando o D&D estava na segunda edição, indo para a segunda, eles vieram pro Brasil. Sim. Pro México, depois em diante pro Chile e depois pro Brasil. Então, o D&D demorou um pouco pra chegar no Brasil, assim como a maioria das coisas dos Estados Unidos, porque basicamente os caras criaram. Era bem aquele estereótipo de nerdzão, sabe? Era um monte de gente num porão jogando um joguinho fantasiado. E aí, tipo, os caras estavam se divertindo. Era um negócio assim que eu acho muito legal, porque o criador do D&D levava os filhos pra jogar com ele, tá ligado? Sim. E
de uma brincadeira surgiu um dos maiores jogos do mundo. Hoje em dia, D&D e Magic são canônicos no mesmo Sim, universo, foi se eu não me atualmente na engano. 5ª edição com o lançamento daqueles mini-livros, a Plane Shift, e agora com o livro encapado que é o Ravnica. Ou seja, basicamente, se tu joga Magic, tu vai conhecer personagens de D&D ou possivelmente tu vai jogar D&D. Tu vai jogar RPG no geral, né? É porque D&D é o RPG mais famoso de todos os tempos. É o básico pra eu acho. qualquer um, É o sabe? primordial. Porque, cara, RPG. Exato, porque assim, o RPG não é um bagulho que tipo, tu vai. Ah, vou jogar D&D porque é versão. Podemos dizer Senhor dos Anéis. Mas, tipo, cara, no RPG tu cria qualquer coisa. Tu pode virar o Power Ranger da vida, cara. Pode virar Mas tu uma... jogou RPG bastante. Sim. Exatamente. Tempos Pô, bons, cara, tempos tu muito pode ser, bons. cara, qualquer coisa, né, cara? Tu pode ser um jogador de futebol, coisa que eu acho muito difícil de tu fazer no RPG, Ah, meu, sabe? sempre dá pra Tem dar como, aquela cara. Usa um adaptada. 3D&T, usa um Exato. 3D&T e Sim. faz Super 11. Não, Não meu, precisa, mas exato, não, tu não sobre precisa meio que 3D&T, outra criar o coisa teu... que eu lembrei. Se Tormenta é a versão brasileira de Dungeons and Dragons, 3D&T é a versão brasileira de GURPS. Que, embora atualmente seja esquecido, eu gostava Verdade. muito daquele sistema genéricozão. GURPS é Generic É. RPG, né? Generic Sim. RPG System. Se me recordo bem, sim. Sim. Cara, é muito legal. É muito legal. Eu conheci É, pela campanha Assim, Japão amigos. e depois Império Romano. Foram as versões que eu cheguei a jogar. Assim, pessoal, fugindo um pouco do assunto, né? Acho que vocês concordam comigo que esse assunto está muito bem falado. Teremos mais, se o pessoal deixar aí uma descrição boa aí, disser uns comentários bons. Mas acho bom nós começarmos a falar de algumas séries. Entendem? sério. Algumas séries e filmes. Eu vou ampliar um negócio. E tem séries na Netflix que são nada mais nada menos do que adaptações de RPG. Sim. Exato. Tem uma série chamada Canara, que é muito boa. É sobre um grupinho de pessoas tentando salvar um reino. E aí, tipo, um é um meio elfa, outra é uma elfa e tem uma humana, tá ligado? E aí é uma aventura deles, só que é num pós-apocalipse. Então tem destroços do nosso mundo antigo. Os orcs são tipo uns mutantezão. E tem uma cena que eles estão numa escola que foi destruída e eles trocam umas pedras mágicas por uns dados de RPG e enganam o vilão, tá ligado? Eu gostaria de É um propor negócio bem legal. uma Interessante. coisa aos Gostei meus da colegas aqui presentes nessa reunião. Pode falar, Eu Dom gostaria, com toda a autorização de vocês, que nós, Claro. quando acabasse esse período de pandemia, nos reunirmos para jogar um RPG e uma live. Eu tô- Bora. Só vamos. Claro. Eu posso Está aí um mestrar pra projeto que colocaremos em andamento. Exato. Estamos com uns projetos aqui para o canal, mas isso vai ficando mais para frente. Exato. Então tá. Então, meus E aí, amigos, que tipo de série vocês gostam? Que tipo de série vocês curtem assim, assistir? eu gosto, né? Porque eu comecei a jogar RPG por causa de Senhor dos Anéis, Hobbit. Mas, assim, eu gosto muito. Eu estive olhando muito Vikings. E Vikings é muito bom. é bom. Só que eu parei por conta de atividades dessa pandemia. Sim, sim. Coisa de atividade atrasada e tal. Muito bacana da gente comentar sobre séries, porque o pessoal estamos todos em quarentena, né? Ao menos o pessoal do ambiente escolar. Que é uma coisa que não tem como evitar, né? As pessoas ultimamente estão utilizando muita o recurso, né, de tu assistir uma plataforma onde tem filmes e séries que acabam te distraindo, né, nesse período difícil. É foda. Mas, tipo assim, tem séries, tipo, que eu gosto, que eu sei que são ruins, sabe? Sabe quando tu assiste uma série sabendo que é ruim? Tipo quando tu assiste The Walking acontece Dead comigo. depois da 3ª temporada.
Não que É seja ruim, ruim. cara, eu gostei bastante, sabe? É só. The Walking Dead é ruim. Bom, cara, aí é uma questão de gosto, né, cara? Eu não Sim, posso falar que é ruim sem saber, tipo, a opinião dos outros. Mas, Mas assim, sabe o que eu o acho? que que Sabe, eu... Vai, diga. que tu falou de Vikings, e eu me lembrei que tem um sistema de RPG chamado Yggdrasil, que é basicamente... Eu tenho um escudo do mestre, que é um negócio que tu coloca na frente, assim, para os jogadores não verem tuas rolagens, que é um sistema de RPG nórdico, onde tu faz vikings, assim, e luta com outros exércitos, conquista terras, e tem deuses envolvidos. Parece ser bem legal. Nunca joguei, mas parece ser muito legal. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui que eu sou uma pessoa que assisto mais séries do padrão dentro da realidade. Então eu estou assistindo uma série fantástica chamada O Mecanismo. Não sei se vocês conhecem. Essa é Ela é Eu Não, legal. ainda não não baseada assisti. conheço. totalmente. Ela é baseada totalmente É baseado no livro da no Lava Jato. escândalo da Lava Jato. Exatamente. Que conta toda a história, como desenrolou, sabe? Os maiores escândalos da corrupção no Brasil. É uma série fantástica. Interessante. Eu gosto de coisa mais... Quando eu procuro uma série, eu tenho dois quesitos. Eu tenho as séries que eu gosto de assistir pra ficar tenso e pra acompanhar uma história boa, e tem as séries que eu gosto de assistir pra ficar suave e só me divertir. Exato. No primeiro exemplo, por exemplo, eu tô assistindo muito Peaky Blinders. Viu e Calculista. E, e eu tenho assistido essa série e ela é muito violenta. Cara, a violência nessa série é, tipo, extremamente precisa. Os caras dão um tiro na cabeça, vai espirrar sangue Tu do tá jeito que vendo um parece filme real, do sabe? Tarantino, sabe? Assim, Tipo isso. pessoal, isso O aqui é só uma Tarantino, série, o não é nada Tarantino real. exagera. O Tarantino exagera. Ele dá Verdade. uma exagerada. Não, Quem viu o claro. Django Estamos Livre fazendo sabe aqui uma muito bem. apologia. Relembrando, Estamos apenas debatendo séries que têm uma plataforma. Mas, exato. cara, eu que curto muito animação no geral, se eu fosse recomendar uma recente, eu recomendaria O Príncipe Dragão. Que é basicamente a continuação espiritual de Ah, é Avatar, bom. né? É muito Não bom. tem como ser ruim. Pra mim, Mas cara, esse é um tipo de série que tu assiste pra ficar relaxado, porque é uma série muito leve, muito bonitinha, e que tu vai assistir e tu vai falar assim, ah, nossa, que legal. Sim, sim, mas agora tipo, fugindo um pouco do Exato. E tu vai assunto ali, o Ismael falou em Avatar. Pra mim, o filme Avatar foi a melhor ficção científica na tua de todos os opinião, tempos. Mas não o filme, a gente tá falando do É, desenho porque Avatar, a Lenda de Aang. A Lenda de Sim, Korra. claro, aquele pai. menino que tem uma seta gigante na testa. mas cara, Avatar, se tu fala ser a melhor O Avatar é ficção muito bom. científica, eu tenho que discordar porque assim, eu gosto de Avatar, mas eu acho que pra um único filme ele é exageradamente longo e ele tenta apresentar coisas demais pra um único filme. E a continuação que nunca sai, Mas sabe? é que vai sair. Tu tem que entender uma coisa, não. Tu tem que entender uma coisa. Estão gravando 4 filmes, se eu não me engano, do Avatar agora, em sequência, e fazendo os efeitos especiais. Vai É, dar né? 12 Ah, horas de filme. muito interessante. Eu queria falar com vocês sobre, já que a Netflix está liberando muitos filmes e séries ultimamente, o eu Trazendo muitos, inclusive, que ela tinha Sim. tirado. Mas você exato, saca por que exato. ela tá tentando tá Eu botando tanta coisa pra preencher o catálogo? Porque muita coisa agora, não tem tanto nada pra com a fazer. Amazon Prime, que abriu recentemente, muita coisa passou pra lá. Eu tenho Amazon Prime. É muito Também tem a abertura, ainda não no Brasil, do Disney Plus. Porque assim, né, cara, a Disney ela comprou tudo que é empresa já. bom. Ansioso. Tipo, ela tem a Lucasfilmes, ela tem a Marvel e ela também tem a Fox. Então, seja, tudo que E tinha vou te dessas contar uma empresas coisa. na Netflix saiu. Não querendo encorajar a pirataria, nem coisa do tipo, porque eu sou contra, né? Mas tem um certo site aí mais adulto que tá disponibilizando as séries do Disney Plus, dublado ainda. Onde eu assisti o Mandaloriano, meus sabe? amigos. Assim, pessoal, eu não tive a oportunidade de ver nos cinemas,
Mas ultimamente, lançou um filme, Mulher Maravilha. Alguém... Ah, eu não gosto desse filme. Eu meu, eu acho que assim, particularmente não gostei muito, eu achei mas... meio Cara, mediano. Não, eu gosto. Assim, eu não quero que me levem a mal. Eu amo filmes onde tem mulheres muito fodas, mas Mulher Maravilha eu não consegui gostar. pois é, eu não gostei muito por vários motivos. Eu gostei pelo fato de ser na Primeira Guerra Mundial. Tanto que ainda tivemos uma aula na escola sobre isso. Você se recorda? Lembro. E, Que o cara, professor realmente, usou isso eu o acho filme da Mulher especial por Maravilha como vantagem, exemplo. porque quase ninguém lembra da Primeira Guerra Mundial, em quase nada, assim, sabe? Eu acho que recentemente Pois teve é, um. tanto Não, acho que que são... recentemente não teve um filme que foi sobre até? Sim, Esse aí, meu. 1917. Cara, eu Não vi o consegui ver. trailer só, meu. Eu queria ter visto no cinema, mas dei quarentena, né? Que filme top, velho. Cara, mas Exato. Tem na Netflix. esse filme ele foi uma revolução pro cinema, porque o diretor gravou ele de uma maneira que parece que é tudo um plano sequência. Ou seja, que não tem corte, Sim. sabe? Obviamente Exato. tem, mas são tão bem editados e tão bem. Como é que eu posso Projetado, explicar? São bem cortados, cinematográfico. assim, pra tu não perceber que são cortados. Exatamente. Exato. É um Assim, filme espetacular eu ultimamente eu assisti. tenho procurado filmes sobre a Primeira Guerra Mundial e eu procurei e não achei nenhum. Só acho recomendação da Segunda. E falando da Segunda, temos dois. Eu quero recomendar dois filmes que eu vi e amo esses filmes: Coração de Ferro e O Último Soldado. É um filme Resgate do muito Soldado bom. Ryan. Cara, São é filmes muito bons. um filme fantástico também que tem na Netflix, que é um filme um pouco antigo, mas que não deixa assim, ó, de ser magnífico. É o Resgate do Soldado Ryan. Ah, sim, meu. Mas é que esse é o É, mais muito bom. bom de Nunca todos, vi, sabe? mas pretendo ver. Tem, Meu, é tem o inclusive uma filme coisa que eu gostaria de que falar, marcou a carreira do Vin que Diesel como o figurante que tomou tiro. E pouco tempo depois ele começou a fazer Velozes e Exatamente. Furiosos, sabe? Foi uma grande evolução. Ninguém, ninguém percebeu, mas ele tá no resgate, atrás do soldado. Nos primeiros É. 5 minutos de filme ele toma um tiro e diz: Ele, continua sem mim. ele é apenas um coadjuvante Exato. E depois Spoiler. vira produtor de que uma virou série que pra mim já tá o enjoada. personagem principal, né? Pois é, né? Mas uma coisa que eu queria falar é que eu não gostei do filme da Mulher Maravilha, eu acho, pela. Eu não sei, eu acho que a história não me agradou muito e por isso eu acho que eu não gostei tanto. Porque se tu for parar pra pensar, o primeiro filme de um herói, ele marca muito quem vai ser aquele herói. E a linha do tempo da Mulher Maravilha agora é muito confusa, cara. Ela, ela tava se lembrando de tudo na real, e aí, tipo, ela vai agora para os anos 80, aí pra chegar no filme da Liga da Justiça, sabe? Eu acho que se abrissem o universo da DC com ela, ia ser muito mais digerível, assim. A gente conseguia... Exato. agradaria pois mais. é. Mas do que sendo bem aquele filme da Liga sincero, da Justiça. eu Podemos ainda ver assim achei Mulher porque os Maravilha filmes melhor da do que o Superman Homem de Aço. tem Não, vários critérios, porque tipo, Homem de Aço, o Superman Homem de trata Aço é incrível. o filme foca totalmente na vida dele. Não foca em Sim, mais cara. nada, Ele só foi virar sabe? Superman lá Então, nos O últimos filme do 40 Batman, minutos de filme, sabe? pois é, tipo, o mas filme do é incrível. Superman, Hein, Ismael? Não, peraí. Técnicos, aí, problemas boa. técnicos. Tá, eu edito isso aí depois, Não tenho nada acontece, pra né? fazer. Acontece. Vamos escutar Brito. Valeu, Como eu tava Saraiva, dizendo, por ter desmutado, o meu. filme do Super-Homem, Eu o mutei, filme rapaz. do Super-Homem, ele é bom Eu te mutei. exatamente pelo motivo dele não mostrar muito o Super-Homem. Porque o Super-Homem ele é uma figura de herói que desde o início dos quadrinhos ele foi o primeiro herói a aparecer. Ele foi o primeiro herói que apareceu e foi a alavanca que jogou os heróis lá pra cima. E o Super-Homem ele sempre foi essa figura do imbatível, o insuperável. E aí, o que o diretor queria fazer com isso
era mostrar a primeira versão humana do Super-Homem, pra trabalhar isso mais pra frente, porque ia ter, no filme da Liga da Justiça, eles iam adaptar o arco da morte do Super-Homem. Inclusive, tem fotos dele de roupa preta, que é a roupa que ele usa nesse arco. Mas, por conta de problemas pessoais, uma perda na família, né? O diretor da Liga da Justiça que tinha sido escalado teve que sair da produção, né? Que era o Jack Snyder. Ele teve que sair da direção. E aí passaram pro cara que dirigiu os Vingadores 1. Ele teve que refilmar um monte de coisa, reeditar um monte de coisa. E aí ficou uma bosta, né? Temos que Infelizmente. concordar Ah, que exato. foi muito fraco aquele filme. Eu achei aquele vilão completamente esquecível. O Lobo da Steppe. Meu. Eu não cheguei a ver, eu saí no meio do filme porque tava dando na TV, tive de sair por alguns problemas pessoais, mas eu achei bem legal em certas partes. Não que o filme inteiro seja uma merda, mas o filme Não, o filme não retratou é uma algumas... merda. Ele só é ruim. É um pouco ruim, cara. Mas acho que uma coisa que eu acho que vocês não vão querer entrar nesse debate é qual é o melhor Coringa? Meu. Esse novo ou o Heath Eu Ledger? prefiro o Heath Ledger, mas Ledger? eu acho que o Eu, Joaquin Phoenix ainda assim fez um excelente trabalho. Mas, cara, pra mim o Heath Não, é Ledger que eu assim, considero concordo. melhor pelo questão fator de nostalgia, quadrinhos, sabe? em questão concordo. de quadrinhos, o mais parecido com os quadrinhos não é nem o Heath Ledger nem o Joaquin Phoenix, é o do Batman pescoço duro. Ah, tá, eu sei. Aquele que tinha um sorriso. Daquele Coringa. O Coringa que sai dançando no filme, ele destrói um monte de coisa assim. Aquele Coringa que tinha uma arma que ele tirava de dentro da calça, assim, era uma arma gigante. Aquele Coringa, na época, era o mais parecido com os quadrinhos. O do Heath Ledger, agora, depois dele, que começaram a adaptar o Coringa como uma figura mais macabra. E o do Joaquin Phoenix é um Coringa que, pra mim, ele é um filme que tu assistiu uma vez. Porque, tipo assim, ele é um Coringa que tenta, ao máximo, humanizar o personagem. Só que o Coringa, nos quadrinhos, ele não é uma pessoa humana. Tipo, ele é um psicopata maluco que mata geral. Porque, sim, e o filme do Joaquin Phoenix, ele é tão bom, mas tão bom, que eu acho que nem devia se chamar Coringa. Não precisava ser Coringa. É só, sei lá, o palhaço maluco, sabe? Exato. Porque, cara, eu olhei a primeira vez, cara, quem acompanha meus stories viu, que esse filme foi bem retratado uma questão de mostrar a vida pessoal do cara, mostrar como é que ele se tornou. E eu, de novo, não consegui ver o final do filme. Mas assim, eu acho que o Heath Ledger é um dos melhores Coringas por conta de que ele se parece, pra mim, na minha opinião, um dos Coringas mais bem trabalhados, bem desenvolvidos. Só que o problema é a questão dele. Não, Tem eu piada digo mortal trabalhado em que tenta questão de contar uma tipo de origem, personagem. Se tu for ver, não é a única história, Cara, é sabe? meio complicado tu falar bem trabalhado, porque o Coringa não tem uma origem nos quadrinhos. Uma origem palpável. Não, mas é que no próprio Piada Mortal ele fala. No próprio Piada Mortal ele fala, eu nem sei se essa é a minha verdadeira história. Ele não sabe. O próprio Coringa não sabe qual que é a origem dele. É que cada personagem de HQ assim, de super-herói, ele representa alguma coisa. E o Coringa, ele representa o mal, o caos e a loucura. Então faz sentido ele não ter uma origem. Não existe uma origem pra maldade. Ela só é. Sim. Só é. Porque, exato, a gente não pode colocar um personagem que não desenvolve uma maldade, por assim dizer. Assim, né? Ele mesmo não sabe a própria origem e tal. Cara, teve muitos atores que fizeram Coringa, velho. Tem um, inclusive, que fez os quadrinhos e é horrível aquele Coringa, velho. Só que eu não me lembro o nome. Joaquin Phoenix. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse mesmo. Mano, ainda mais o papel que esse ator fez sobre
a risada contagiante e tal, que é uma doença que ele tem. Eu nem sei se essa doença existe. Eu acho que é até uma coisa falsa, porque. É verdade, é verdade. Cara, caramba, Essa doença existe. eu não sabia. É porque, tipo, tu olha pra aquilo, tu pensa, cara, aquilo lá não é de verdade, aquilo lá é muito fake, velho. Gente, Porque eu vi agora, na. agora o Nora É falando um filme, de tomar é um remédio pra filme não dos rir, Estados numa Unidos, conversa não com o aconteceria no Pedro, Brasil, eu aconteceria lembrei na dele falou América. de um A nega streamer, criança mandaria o cara ele tomar começa a no falar cu coisa e aleatória. sairia dali, tá ligado? Tudo mais. É aquele que tem Gente, síndrome de vocês já Tourette, né? viram uma. Que Isso! ele começa a falar palavrão, sim, velho. É o. Vocês já viram Deixa eu ver qual o que é o nome Sniper dele. americano? Eu vou pesquisar aqui. Sim, eu vi. Não, Aliás, não tem vários filmes assisti. da Segunda Guerra Mundial que são bem bons. É É, uma série Cara, excepcional, maravilhosa. sim, mas, cara, alguns filmes da Segunda Guerra Mundial são muito bons, tipo O Coração de Ferro, o Último Soldado, são filmes muito bons, né, João? A gente viu na escola, né, cara? Não tem como não é o esquecer Dileira. isso, né? O Dileira é muito legal, cara. Ele tem essa síndrome de Tourette, que é basicamente tu começa a ter estímulos mentais demais no teu cérebro, e aí o teu Pedro. corpo, ele tira esses estímulos através de um gesto, ou de uma coisa que tu fala, ou coisa parecida, e ele fala palavrão pra caralho. Tipo assim, ele tá lá e ele começa a falar coisas muito pesadas, mas que é engraçado. Deixa eu ver aqui. Mano, mas assim, a doença que o, o Coringa tem, Nora, é real, tá? Existem pessoas que têm uma doença, eu não me lembro agora o nome, mas que é uma doença de riso incontrolável e eles não conseguem controlar. Tipo, eles começam a rir Chama-se do nada, epilepsia eles começam a galáctica. tentar segurar e isso pode quebrar os dentes da É a, pessoa, do- é pode a doença acabar se do riso machucando. incontrolável. E aí, tipo, Mas então tá, o minha Joaquin gente. Phoenix pegou isso como Esse exemplo. episódio foi excepcional, um aprendizado extremo. Gostaria de agradecer a todos vocês, inclusive o Pedro aí, nosso participante, que se disponibilizou a participar do nosso episódio. Será o nosso primeiro convidado especial aqui no canal. Espero que participe mais vezes. Foi um prazer, amigo. Nós iremos. Vou dar um spoiler aqui. Posso dar, Ismael e Nora? Ah, Pode. claro, pode dar, mas dependendo do Mas, spoiler, Pedro, não vai. nós estamos com um projeto de colocar um RPG por mês, né, Ismael? Sim. Fazer pelo menos No uma canal. live jogando por mês. Num Uma futuro live próximo. de RPG por mês. Uma honra, uma honra. Quero voltar aqui para falar muito mais de RPG, porque eu amo RPG e RPG é vida. Pois é, porque é um projeto que ainda vamos colocar em andamento, né? Poderia ser pelo Discord, né? Vocês jogam pelo Discord? Discord e Google Meet também. Porque Google Meet tem uma melhor conexão. Ah, e uma coisa que é importante para todo mundo, para eu deixar bem claro, é que tu não precisa jogar RPG no presencial. E até Tem porque muita nós não temos, plataforma para te jogar com em outras geral, pessoas. em Porto Alegre e no Brasil, E um servidor de internet decente, né, cara? a gente usa. A gente tá usando o Google Meet porque tem uma conexão melhor, tá? A minha internet não é muito das melhores, a maioria de nós não tem uma condição de ter uma Exatamente. internet Mas aí é muito um boa, alto assim, custo-benefício, né? que voa o modem por aí, e aí a gente usa o Google Meet, que tem uma. É isso então, né, meus amigos? Então nós vamos encerrar por aqui, né? Se quiserem, se mais alguém quiser participar pro próximo podcast, entre em contato com a gente, aí embaixo tá todas as informações necessárias. E adeus, pessoal. Exato aí, ó. Vamos, quem quiser participar aí, como a Nora falou, manda no Gmail podcastcafebrasil@gmail.com. Entre em contato que nós vamos estar passando direitinho os procedimentos. Exato. E pessoal, não esqueçam de seguir nosso Facebook, né? Sigam o Facebook do nosso convidado aqui. O nosso Facebook está aqui embaixo, Instagram, Facebook. Nosso amigo tem um Instagram, né? Ele tem um Instagram de RPG, né? Eu desenho muito, gente. RPG, quadrinhos, animes, mangás,
Sou muito nerdzão. E sou muito gente boa. Se vocês quiserem conversar comigo, manda uma mensagem na dele. Isso aí, pessoal. Um abraço, até a Um próxima. beijo, uma boa noite. Obrigado, gente. Adeus. Obrigado. Falou. Um abraço a Tchau. todos. Espero que todos estejam bem. Vamos finalizando essa gravação por aqui. Obrigado pela participação de todos. Um grande abraço.